Além do mais, como essas pedras são fininhas, elas precisam de um monte de muletinhas de ferro por trás, que não aparece, a gente não vê. Mas o ferro dilatando de maneira diferente da pedra faz tudo aquilo estourar. Isso faz que a Catedral de Estrasburgo nunca foi acabada e provavelmente nunca será acabada. É uma obra eterna, porque todo ano há que refazer, etc., até que uma quinta guerra mundial estoure tudo e a gente não converse mais sobre essas coisas. O desenho se separa do canteiro, naturalmente, sem que ninguém seja ruim. Já lá pelo início do século XV, acontece uma coisa estranha em Florença. A manufatura, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, já tinha começado a existir na indústria de tecidos, em Florença e em Flandres, lá onde é Holanda e Bélgica, e em outras áreas de atividade. Houve uma revolta popular, uma das primeiras revoltas do trabalhador contra a exploração do capital. É a revolta que se conhece dos unhas azuis. Os unhas azuis porque os que tinham que tingir o tecido passavam um dia com água até aqui, uma água azul, que tinha que tingir o tecido para que ele se conservasse. Daí eles eram todos azuis, tinham uns azuis, e a partir de um certo momento eles disseram basta, fizeram uma revolta, tomaram Florença e durante alguns anos dirigiram com outra família, com algumas outras famílias, Florença. Até que voltou ao poder, mandou esse pessoal todo para a rua e reconstruíram o que nós chamamos de normalidade, isso é, o primeiro desenvolvimento do capital. Aí o pessoal ficou feliz. Vamos festejar essa vitória nossa contra esses péssimos e horríveis operários, artistas, que não eram mais artistas, já eram operários, já eram trabalhadores, e que tiveram a ousadia de tomar o poder. E encomendaram a cúpula da Santa Maria de Fiore, em Florença, aquela do Brunelleschi. Isso é um símbolo, isso não aconteceu só em Florença, é só para dar uma data, um caso que resume os outros. Brunelleschi, que todos nós consideramos o pai fundador do nosso métier, era um sujeito de uma grande sagacidade. Ele inventou coisas fundamentais, não só para a arquitetura, mas também em pintura. Espero falar um pouco amanhã ainda sobre ele, em pintura. Ele fez a catedral, fez a cúpula da catedral. Primeiro, ele fez um desenho. Até hoje, os críticos discutem para saber se é um desenho muito sábio ou totalmente idiota, pouco importa, mas ele fez o desenho da cúpula de Santa Maria de Fiore. Mas, sobretudo, ele conseguiu, naquele tempo era ele que era o chefe do pessoal, ele contratava todo mundo, não havia essa divisão do trabalho que existe hoje. E houve uma greve lá no canteiro de obras. O pessoal queria salário melhor, aquilo não podia ser, ele era muito violento, ele não dizia o que todo mundo ia fazer, ele guardava tudo secreto, etc. Ele, muito esperto, foi numa cidade vizinha, contratou um grupo de operários que aceitou trabalhar por o mesmo salário na cúpula Santa Maria de Fiore. Os trabalhadores de Florença ficaram danados da vida, até que finalmente desistiram e vieram dizer para o Brunelleschi que está bom, a gente fica com o mesmo salário e vamos lá. Brunelleschi, nesse momento, toma várias atitudes. Primeira, os operários estavam acostumados a meio-dia, a cúpula bastante alta, meio-dia descer do andaime e comer uma bela pasta italiana, tomar um bom vinho toscano, que é uma maravilha. Em segundo lugar, eles costumavam trabalhar de uma maneira um pouco relaxada, sobretudo de tarde, depois de tomar vinho, ficavam mais preguiçosos, etc. O Brunelleschi instaura duas coisas: um horário muito mais rígido e, sobretudo, faz uma cantina lá em cima, nos andaimes, sem vinho. Tudo isso pode parecer totalmente secundário e minúsculo, mas simplesmente, sob o ponto de vista da economia política, o Brunelleschi instaura as duas coisas mais essenciais do capital. Primeiro, a mais-valia relativa. Segundo, a mais-valia absoluta. Mais-valia, vocês já viram, é aquela parte do dia em que o trabalhador trabalha não mais para pagar o próprio salário, mas para dar lucro ao capital aplicado. A primeira medida
o fato de fazer a cantina lá em cima. Os operários não perdiam mais tempo descendo, subindo as escadas. Portanto, eles podiam trabalhar mais tempo. Não havia aquele gasto para descer e subir. Isso se chama mais-valia absoluta. Isso é o fato de aumentar a duração do tempo de trabalho. Se o operário precisa de 3 horas para pagar o próprio salário, se ele trabalha 6 horas, ele só está dando 3 horas de lucro ao capital. Mas se ele trabalhar 9 horas, ele estará dando 6 horas de lucro ao capital. É o que Brunelleschi faz com essas medidas muito simples. Segunda medida é adensar o tempo de trabalho. Ele instaura um ritmo de produção, ele instaura um tipo de... Não vou entrar em detalhe, vocês podem ler isso no Vasari. Ele entra numa série de detalhes e adensa. O ritmo de trabalho fica mais intenso. E isso é a mais-valia relativa. Mais-valia relativa quer dizer, o trabalhador que hoje paga o próprio salário em 3 horas, se ele trabalha depressa, ele vai pagar em 2 horas. A diferença de hora, o capital guarda para si, isso é mais-valia relativa. O Brunelleschi, pela primeira vez, instaura praticamente, conscientemente, voluntariamente, uma nova função do arquiteto, que é essa de organizar, de propor um certo tipo de canteiro que é favorável ao capital. Não por acaso, quem financiava a Santa Maria de Fiore foi a Arte della Lana, que era o maior grupo manufatureiro de Florença. E ele faz, um pouco mais tarde, toma um pouco mais tarde uma outra medida que para nós, de arquitetos, é ainda mais importante, que é a que ficará para nós na história. Ele muda a linguagem. Os arquitetos, os trabalhadores artistas, sabiam fazer, como ninguém, catedrais românicas, catedrais góticas. Aquilo eles tinham na mão. Não precisava ninguém mandar dizer o que tinha que fazer, eles sabiam, eles iam trepando e fazendo aquilo, estava no métier, dentro do métier. O Brunelleschi vai fazer o que todo mundo sabe que tem que fazer. Quando alguém toma o poder, a primeira regra é mudar a regra do jogo. Você muda a lei, muda o costume e, sobretudo, muda aquilo que é o costume mais profundo ancorado no grupo a ser dominado. É nesse momento que o Brunelleschi introduz, então, o que nós chamamos de classicismo em arquitetura. Ele começa a fazer colunas românicas, arquitraves, toda aquela arquitetura, toda a linguagem da arquitetura que vocês conhecem até hoje. Aquilo não tinha nada a ver com a construção. A construção continuava a ser gótica, com o saber fazer, com a técnica dos operários, mas por cima ele punha essa capa. Como num bolo a gente põe aquela camadinha branca com bolinha dourada, aquela coisa toda. Não havia nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão construtiva, técnica, estrutural, para que ele mudasse a linguagem. Ao contrário, a forma de arquitetura romana e grega se colava por cima da arquitetura tradicional, da modo de construir tradicional. Eu aconselho vocês a verem um muito bom exemplo disso aqui no Brasil, que é a Pinacoteca do Estado, em São Paulo, muito bem transformada pelo Paulinho Mendes da Rocha, mas que guarda ainda o prédio do Ramos de Azevedo descascado, sem revestimento. E vocês veem uma coisa curiosa, a Pinacoteca é um imenso conjunto de construção em tijolos, portanto massa, tijolo sobre tijolo, 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 mas que é esculpido com formas de coluna, arquitrave, arcos, etc., que não tem a menor função construtiva. Aquilo é puramente uma decoração posta em cima da construção efetiva, que é a construção em tijolo. Isso é que se instaura na Renascença, e todo o classicismo, praticamente todo o classicismo até o século XIX, é isso. Uma construção que é feita com uma técnica tradicional que os operários conhecem, que os arquitetos nem precisam conhecer, uma técnica sempre escondida, que por ser escondida vai se degradando no tempo, e por cima disso, uma capa, um envelope, que conta uma outra forma, que conta uma outra construção, que conta uma outra produção, que não tem absolutamente nada a ver com a construção real. Eu não vou poder desenvolver aqui, mas no comecinho do século XIX,
alguns arquitetos, como Soufflot, por exemplo, que fez o Panteão em Paris, vai tentar fazer com que a linguagem clássica realmente se transforme numa linguagem construtiva. Ele vai fazer com que a coluna seja coluna, o arquitraves seja arquitraves, etc. Isso fracassa, não vou poder entrar em detalhe, nós vamos passar para a etapa seguinte. O último capítulo, o terceiro capítulo, já estou falando demais, eu acho, a origem da arquitetura moderna, no fim do século XIX, dentro da qual nós estamos ainda todos. O que acontece no fim do século XIX? Vou falar da França, país no qual eu fiz minhas pesquisas, e não é totalmente arbitrário, porque a França, no fim do século XIX, começo do século XX, era os Estados Unidos hoje, era o país que estava na frente, estava na liderança, não tanto sob o ponto de vista industrial, mas sob o ponto de vista cultural, de influência mundial, etc., etc. Todo mundo, no mundo inteiro, falava francês, a corte russa nem falava russo, falava francês entre eles, etc. No fim do século XIX, a situação é a seguinte: o operariado, que durante todo o começo do século XIX foi impedido de ter organizações próprias, etc., por razões ligadas à Revolução Francesa, que eu não vou entrar aqui. Quando cai o Napoleão III, é possível que o operariado faça sindicatos, faça organismos próprios. Segundo ponto, pelo fato mesmo de eles estarem na mesma situação que eu descrevi atrás para a arquitetura clássica, nenhuma construção podia ser feita sem que os operários trouxessem eles a técnica. São eles que sabiam construir, eram eles que sabiam levantar uma casa. A situação é um pouco diferente, um pouco mais atenuada, mas vocês desculpem a passagem, é meio brusca, eu tenho que fazer um pouco de caricatura. Mas, fundamentalmente, sobretudo na tecnologia da pedra e da madeira, o saber fazer, a técnica, o que tinha que ser feito num telhado, o que tinha que ser feito numa escada, o que tinha que ser feito nos muros, etc., eram os operários que sabiam. Sem eles, aquilo não subia, não se levantava. Ao mesmo tempo, como foi possível, graças à queda do Império e o começo da República, começar um clima de agitação social muito grande. O fim do século XIX na Europa, sobretudo na França, é um século em que todo mundo, tanto a burguesia quanto a esquerda, quanto o operariado, espera a revolução, se não for para a semana que vem, para o mês que vem, mas ela está aí, ela está no ar. Hoje, quando se lê os textos, mesmo de Marx, de Engels, de Proudhon, se vê que todos eles esperam uma transformação muito rápida. Mas quando se lê também textos de pensadores nada de esquerda, vocês veem que eles sentem que está no ar uma transformação enorme da sociedade. O clima era um clima revolucionário, como eu disse para vocês no começo, foi o clima dos anos 60 no mundo inteiro. Todo mundo, aquela agitação, aquela coisa toda. Se esperava uma revolução. Na época, o que marcava o operariado não era tanto o comunismo de Marx, essa coisa toda, mas muito mais a posição anarquista. Os operários deveriam diretamente agir, sem passar por deputado, senador, presidente da República, Dilma, etc., iam direto à ação, e essa ação significava simplesmente, no lugar de trabalho, parar de trabalhar ou enfrentar o trabalhador, etc. Eles lutavam, todos eles, pelo que eles chamavam, num certo período, pelos ateliês nacionaux, os ateliês nacionais. Simplesmente eram unidades de produção autogeridas, nas quais eles, os operários, ajudados por técnicos, etc., produziriam, como eles desejariam, produziriam o que eles proporiam produzir, como eles deveriam produzir, etc., etc., etc. Isso era uma palavra de ordem generalizada. A autogestão, que a gente pensa que é uma coisa recente, ligada a 68, etc., é, na verdade, uma reivindicação velha do operariado francês. Por outro lado, um outro parágrafo.